eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Nós estamos na terceira temporada do podcast, começando o episódio de número 72. São 72 episódios de muita informação de qualidade para vocês, o que não vai ser diferente nesse episódio. Mas antes de começar e apresentar a convidada que está aqui comigo, eu quero pedir para você que ainda não nos segue nas redes sociais, que não acompanha nosso trabalho, que se inscreva, LinkedIn, YouTube, Instagram. Estamos lá como MIP em Dia e também Gabriela Vieira, vocês podem me acompanhar aí nas redes sociais. Mas vamos lá, olha só. Eu vou fazer já aqui uma apresentação, tem muitos itens, vocês vão ver só. Mas eu vou começar aqui apresentando ela, que é casada com a Andréia, mãe dos gêmeos Dudu e da Mel, são gêmeos, e a Lívia, que já é maiorzinha, são crianças lindas. Também a mãe de Pet, né? Tem 4 filhos de 4 patas. E além de tudo isso, ela possui graduação em agronomia, mestrado em fitopatologia e doutorado em genética pela Universidade Federal de Uberlândia. Tem vasta experiência em proteção de plantas. Foi responsável pela pesquisa e desenvolvimento de produtos na região Nordeste, com ênfase em fruticultura e cana-de-açúcar, uma cultura que vocês sabem que eu adoro. Ela também já atuou na fitopatologia em estação experimental, né, na empresa Irarabras, com ênfase nas culturas de citros, soja, algodão, feijão, milho e HF. Também foi responsável pela área de fitossanidade na Syngenta, em relação à cultura da soja, atuando em fenotipagem de germoplasma e doenças e nematóides. Nesta mesma empresa atuou em outras frentes e, em 2016, ela assumiu a diretoria técnica e novos negócios da Juliagro, empresa onde hoje é sócio proprietária e CEO. Eu tô aqui com a Fernanda Giuliatti. Fer, seja muito bem-vinda, fique à vontade. E antes de mais nada, muito obrigada por aceitar bater esse papo aqui com a gente. Ô, Gabi, eu que agradeço o convite, né? Imagina. Eu já acompanho o seu trabalho aí, eu sou super fã. Obrigada. E eu que agradeço a oportunidade de bater um papo aqui. Tenho certeza vai ser fantástico. Eu tenho certeza. Vocês viram só, né, o currículo aqui, então não é pouca coisa, gente. A experiência aqui é muita. Eu vou até aproveitar para começar esse bate-papo com essa apresentação sua, né? Como é que é, assim, de onde surgiu o interesse pela fitopatologia e hoje, fazendo tudo isso, como é que você consegue equilibrar a família? Estão 3 filhos, 7, né? Tem os filhos humanos, os filhos pet, empresas, tem CEO, os agregados e um time enorme na Juliagro, o qual eu tenho o prazer de fazer parte hoje, né? Como é que é tudo isso, Fer? Então, Então, a matemática não é assim, é aquela coisa, né? A gente vai se organizando dia a dia, a experiência que a gente vai adquirindo aí dos erros, né? A gente vai aprendendo, tentando melhorar. A fito, ela surgiu desde quando eu nasci, porque, né, meu pai é fitopatologista. Sim. E eu até falo que a culpa é dele, porque quando eu era criança, a minha aula terminava às 5h15. E ele estava e quando a minha aula terminava, ele estava na faculdade fazendo os experimentos dele de doutorado. Aí eu ficava às 5h15, 6h15, 7, 8 da noite. Ele passava 8 da noite para me pegar na escola. E como a escola era perto da faculdade, eu falei, você quer saber? Eu vou pra lá. Vou pra faculdade. Terminava a minha escola, eu ia pra UFLA, que ele, né, fez doutorado lá em Lavras, nas famílias de lá. E aí eu ficava ajudando ele nos experimentos de melhoramento de tomate, visando resistência à vera-cabeça, separando sementinha. Eu falei assim, ó, a culpa é toda sua, porque vamos dizer, pelo próprio... a rotina ali, né? E aí foi realmente uma questão de amor mesmo. Literalmente no DNA, né? Porque também vocês são em 3 irmãos, você e o Breno seguiram por essa área, né? Seguimos na área de pesquisa, então meio que foi dentro da família mesmo e vai seguindo aí os trajetos aí que o Juli, a gente chama de Julipai, né? Que o Julipai foi meio que abrindo pra nós, né? Bom demais. E aí, essa questão da Juliagro, hoje vocês são os 3 sócios, como é que surgiu a empresa? Então, a empresa, na verdade, sempre foi um sonho da gente ter uma estação de pesquisa, né? É uma coisa que a gente conversava dentro da família, desde o momento que a gente foi seguindo o trajeto aí dentro da agronomia.
E aí, 2016 foi um momento oportuno, né? Pelas circunstâncias que as oportunidades foram aparecendo. Sim. E aí, a gente começou a estação, né? Em Uberlândia. Na verdade, a empresa começou, né, a se desenhar em 2015. Certo. Em 2016, a gente começou a organizar a estação de Uberlândia. Aí, depois, a gente foi para Querência, né? Mais ou menos uns 5 anos atrás. E aí, em Querência, a gente estabeleceu a segunda unidade de pesquisa, né? E aí, fomos as oportunidades, as pessoas. Eu falo assim, tudo na vida também, a gente tem que agradecer as pessoas que passam e entram na nossa vida. Então, a gente tem hoje um time muito bacana, pessoas que entraram com a gente lá atrás, junto conosco, desde o início. Começando mesmo, né? Estruturando. Todo mundo junto ali, a gente até brinca, né? Hoje a gente começou na época até pintando parede junto, pintando estaca, abrindo, né, a estação, fazendo... A gente falava quebrar, né, os lombos de cupim. Sim. Então, todo mundo começou junto, né? Ali vamos dizer, na labuta, eu acho Construindo mesmo, né? Botando a mão na massa, literalmente. Literalmente. Então, isso acabou que foi muito, muito oportuno. Sim. E aí, graças a Deus. Crescendo. Seguimos firmes juntos aí. Que bom. E hoje a Juliagro tem a sede aqui em Uberlândia, né? E uma unidade, então, em Querência. São 2 regiões muito interessantes no sentido agronômico, né? E eu falo assim, eu tô aqui há pouco tempo, e quando você... Mato Grosso, espetacular, não tenho o que falar, né? Então, mas a gente olha muito para as grandes culturas, soja, milho, em algumas localidades cana-de-açúcar, e aí você chega aqui, você tem cebola, repolho, couve, e citros e café... É uma diversidade gigantesca, né? Isso é muito bom. E para pesquisa também, né? Para pesquisa, com certeza, né? A gente tem aqui num raio de 300 quilômetros culturas com uma alta representatividade. Por exemplo, pega a região de cluster de batata, né? Igual São Gotardo ali, que tem 2 grandes indústrias produtoras que produzem batata para mercado de batata pré-processada. Sim. E aí essas indústrias também foram se especializando e foram buscando diversidade. Então aí tem pré-processamento de cenoura. E o ambiente, né, aqui que nós temos é um ambiente muito favorável para trabalhar com essas multiculturas. Dentro da fruticultura também crescem, até pela região, tem um cinturão verde bacana, atender grandes, a gente já tem a logística muito boa. De Uberlândia é muito boa. A gente tá 500 de Campinas, 500 A gente tava comentando isso aqui antes de começar, né? Até para deslocamento, você tem aeroportos perto, estradas boas, então é muito bom. Então acaba sendo viável trabalhar com essas, historicamente, a agricultura da região, né? O café de Cerrado, que é um café... que trouxe aí uma mudança, né, de padrão de produção de café, trouxe novas oportunidades para a cultura, a dinâmica também de problemas fitossanitários mudam em função disso, a cultura da cana, à medida que ela foi adentrando aqui no estado de Minas, estado de Goiás, Mato Grosso, então... Aqui a gente brinca que é o Ecoportal do Cerrado, né? Então abre pro Cerradão. Começa a abrir, verdade. Começa a abrir. Então o Mato Grosso, por tudo que o estado representa para a agricultura do país, né? Então por isso que a ida para Querência tem esse objetivo. E pelas circunstâncias da vida também, as oportunidades que foram aparecendo. E Uberlândia tem muita proximidade também com os outros estados, né? Estado de Goiás, estado de São Paulo. A gente está num raio aí de 100 quilômetros, a gente já atravessa um estado pro outro. Exato. Então, a gente consegue, eu falo que tem uma boa capilaridade, né? Perfeito. Para desenvolvimento de projeto. Então. É ótimo. Justificado o motivo, né? E agora deixa eu contar pro pessoal por que eu chamei, assim, especificamente a Fernanda para bater esse bate-papo. Alguns dias ela compartilhou com a gente um artigo, né, num grupo. E depois, até para você que para você que usa o LinkedIn, mas ainda não segue, dá uma olhadinha lá que a última newsletter do MIPINDIA eu escrevi a respeito desse tema, né? Falando sobre mudanças climáticas e toda essa relação, tanto com as doenças quanto com as pragas, etc. Eu falei, Fer, vamos lá bater um papo e comentar um pouquinho sobre as perspectivas nesse aspecto, porque é um tema muito importante, né? E não estamos aqui para discutir posicionamento, se é natural, se não é natural, se é o homem que está fazendo, enfim. Mas o fato é que nós realmente estamos passando por mudanças. Né? A ideia é fazer uma resenha, né? Resenhar o artigo, que é um artigo que ele gera
um assunto que, querendo ou não, envolve uma reflexões muito importantes. Exatamente. Né? Não tem... Então, assim, eu falei, vamos lá bater um papo pra gente discutir melhor sobre isso. E até fiz umas anotações aqui, né, pra gente se nortear. E começando, assim, falando de doenças, a gente vai, obviamente, falar de praga. Então, pra você que gosta de insetos, fique aí, porque nós vamos falar deles também. Mas qual foi, assim, desse tempo que você tá atuando? Grandes mudanças no sentido de doenças no Brasil? Talvez ali início da década de 2000, ferrugem. O que você pode comentar dos marcos até hoje? Que te marcaram, né? Se a gente for ver, vamos falar assim, dentro das grandes culturas. Começando pelas grandes culturas, né? Então, a cultura da soja. Então, a gente teve uma mudança de drive por conta da entrada da ferrugem no início dos anos 2000 no Brasil. Isso mudou a forma da gente manejar a cultura da soja completamente. Eu falo que é um divisor de águas, ele que teve os seus ônus e o seu bônus. Sim. O ônus, infelizmente, muita gente sofreu pela entrada de um problema que naquela época foi muito agressivo, falta de informação para fazer o devido manejo. Então, assim, a pesquisa teve que acelerar muito o processo para a gente conseguir trazer alternativa para o produtor. A primeira alternativa, quando a gente pensa no curto prazo, foi realmente trazer ferramentas dos fungicidas químicos para poder realmente fazer aquele efeito erradicante, né? Então, nesse momento, essa adoção ela foi fundamental até para a manutenção do sistema produtivo. Sim. O que geralmente acontece quando vem, né, uma praga, do nada uma doença, o que a gente tem que fazer? Bom, vamos pegar a ferramenta que teoricamente é mais forte, no sentido de mais rápida. Isso. E agir. E dá um prazo para a gente poder correr atrás junto com as ferramentas. Perfeito. E aí vai entendendo a dinâmica, porque o clima tropical nos pressiona isso, né? Muito. A gente é muito pressionado. Então, dentro de essa questão da tropicalidade que nós temos, ela realmente vai nos desafiando, ano. Aí nós passamos por fases, né? Então, a dinâmica da ferrugem abriu oportunidades. A gente passou a entender que o cultivo de soja era uma cultura que a gente poderia chegar em testes produtivos maiores, porque havia potencial para aquilo, mas que vários fatores, né, de fitossanitários, doenças entraram nisso, pragas, plantas daninhas. A gente começou a olhar para a cultura de uma maneira mais técnica, né? Então, antes se plantava soja, a gente falava assim, antigamente a gente plantava soja, o produtor plantava soja, ia para praia e voltava para colher. E aí a gente começou a entender que a cultura tinha condições de nos oferecer uma rentabilidade, né, um custeio, um profissionalismo cada vez maior. Então, foi mudando. A gente olha para as médias produtivas, né? 30, 40 anos atrás era o quê? 1.300 quilos por hectare, 1.500. Hoje falar de 5.000, né? 4.500, né? Exatamente. Então, foi mudando. Sim. Então, temos esse processo na soja. Aí a gente fala de doença, entraram as manchas foliares, hoje que para nós aí existe uma quê? Definimos uma estratégia para ferrugem. Plantar a variedade precoce, fazer vazio sanitário. Então, ferramentas culturais, manejo cultural, importantíssimo para quebrar o ciclo da doença. Perfeito. O fungicida, ele participa do processo, mas a base, ela foi fundamentada em que? Resistência genética, manejo cultural, práticas, né, de manejo. Né? Sim. Não é que a gente resolveu o problema, mas a gente conseguiu mitigar, amenizar, né? Absurdamente, né? Ferrugem, a gente fala que em algumas regiões ela se tornou uma doença de final de ciclo, ou praticamente uma doença realmente... Que muitos anos não tem nem problema, assim, né? Você consegue escapar. Você consegue escapar justamente, trabalhando variedade e precocidade, né? Então, isso aí já foram ferramentas muito interessantes. Inclusive, o vazio sanitário está começando agora, né? Estamos em junho, então, na maior parte do Brasil, nos estados que adotam, agora tem estados que já entraram, né? Então, um período aí de mais ou menos 90 dias sem soja. Teoricamente, né? E a prática do vazio foi implementada justamente por conta do risco que a ferrugem asiática impactava o sistema de soja. Então, por isso que essa prática foi adotada e é obrigatória, né, há mais de 20 anos. Aí vem novas dinâmicas. Então, nós temos o quê? À medida que a gente tem... O artigo fala muito no aspecto climático, né? Mas quando a gente fala... O clima é um dos fatores. Mas nós temos o fator hospedeiro, que é o nosso alvo principal. A gente brinca, né? Eu falo muito assim, que quando a gente fala sobre doença, eu falo, gente... o nosso agente principal é a planta. A doença, a gente brinca, né? Eu aprendi isso muito com meu pai. Doença... não é regra, é exceção.
Então, essa exceção em função da relação que tem com aquele hospedeiro. Então, a gente tem que olhar para o hospedeiro e oferecer o melhor para ele, para a planta. O nosso objetivo é produzir. Perfeito. Então, eu tenho que dar condição para a planta. Exato. Né? A melhor possível. Né? Dar para o nosso atleta ali todo o subsídio para ele alcançar o máximo de produtividade, qualidade e rentabilidade para nós dentro do sistema. Perfeito. Mas aí essa dinâmica de ambiente, e aí a gente passou também a olhar para a genética, né? Quem define potencial produtivo é a genética. Então a gente foi selecionando materiais com melhor potencial produtivo. Só que entre potencial produtivo e resistência, fica aquele gap ali. É uma coisa meio que inversamente proporcional. Sim. É difícil equilibrar. Sim. Então você tira gasto energético para a planta, né? Então, ou seja, a planta ela não vai gastar energia para se resistir a esses ataques, né? Ou essas, vamos dizer, essas infecções, né? O ataque de uma praga. O que vem de fora ali, querendo roubar produtividade. Então, o que a gente faz? A gente entra com ferramenta para proteger essa planta. Perfeito. Aí, a dinâmica... Aí, quando a gente entra com a genética, a gente também interfere nessa, né? Junto com o manejo cultural, o ambiente, né? É mais um pilar ali, vamos dizer, que você está colocando. Que está isso colocando. mexe na estrutura. E mexe na estrutura. Então, aí vai mudando a dinâmica de doença. Então, a gente passa pelas manchas, hoje já são consideradas dentro, né? Claro, nós temos vários fungos causadores de manchas. Hoje, a gente atenta na soja para a mancha-alvo, para a corinéspora, como um patógeno difícil de controlar. Sim. Um patógeno que tem características muito peculiares. Então, chama atenção e a gente fica ali na pesquisa. Sempre de olho, né? Fica de olho. Então, aí tem. Então, aí, por exemplo, aos últimos anos, as variações de temperatura e de oscilação de distribuição de chuva geram alguns estresses na cultura e aumenta muito uma toxina chamada cercosporina. E aquele sintoma, o pessoal fala cercosporioses, né? Que são aqueles roxamentos, na verdade, é a toxina que o fungo libera. São reflexos, então, dessas questões abióticas sobre a planta e acaba... Porque a toxina ela é ativada na presença de luz. Então, se eu tenho anos com intensidade... regiões com maior intensidade luminosa, ou anos onde eu tenho mais intensidade solar, Sim. São anos que tendem a ter mais. Então, então, existe o fator... Doença só aparece se o patógeno... Se o seu hospedeiro for sensível. Estiver favorável, né? Suscetível ao desenvolvimento. Então, primeira coisa, é o hospedeiro. A planta tem que ser sensível. O ambiente, né, o clima, aí interfere porque essa oscilação de temperatura favorece alguns patógenos que têm uma oscilação de desenvolvimento, de infecção mais ampla, vamos dizer. Aqueles patógenos que conseguem ser menos suprimidos em temperaturas mais elevadas. Então, lá no artigo fala muito, tal doença, vamos pegar uma fitóftora, né? Que não é um homiceto, nem um fungo não é, ele participa era um cromista. Mas ele depende muito de umidade e de temperaturas mais baixas. Então, dentro de uma mudança ambiental que tende a subir a temperatura, tende a ser uma doença que vai sofrer mais, o fungo vai sofrer mais para se adaptar a esse ambiente. É um ambiente desfavorável para a ocorrência desse grupo de fungos. Isso. Ou de organismos que não são fungos. Isso, esses homicetos, esses cromistas. Mas, por outro lado, você pega ali micro-organismos que são termófilos, né? Ou seja, que têm uma melhor adaptação a temperaturas mais elevadas. Porque a pesquisa fala que nos últimos 20 anos, a temperatura subiu em torno de um grau e meio, né? E aí eles falam que até 2100, o problema por doenças, aí depois entra na parte de pragas no artigo também, mas como a equipe é mais direcionada à parte de doenças, então eu acho que eles ficou mais focado nesse ponto. Nesse ponto, mas a gente, assim, eu não sou entomologista, mas a gente sabe que ciclo, né, de nematóide, de fungo, de inseto... Tudo, depende muito do ambiente. Então, à medida que temperaturas são mais elevadas e esses organismos são mais bem adaptados a essas temperaturas mais altas, a expectativa de ciclo de vida deles também é que haja uma ciclagem mais rápida. Sim. A gente comenta muito isso para inseto, né? Vou dar o exemplo de mosca branca. Nós temos visto surtos nas últimas safras de mosca branca. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo. É um inseto que se adapta muito bem a temperaturas mais elevadas e o range de temperaturas favoráveis para o desenvolvimento dessa espécie, dessas, na verdade, é maior. Então, a gente tem uma temperatura ótima, né? Mínima e máxima, que para mosca branca ela vai a mais graus do que comparado com outras pragas. E
nós estamos vendo o aumento de temperatura, ou seja, ela está se adaptando, se desenvolvendo com maior facilidade. Aí a gente vê isso para outras espécies, Podóptera. Eu sempre falo, quem me acompanha aqui sabe que eu acho que é a praga... Qual que é a praga do futuro? Não, é a praga do presente, do futuro e do planeta, porque tem Spodoptera em tudo quanto é canto. Tem. Né? Então, a gente consegue fazer essa relação entre os fitopatógenos e as pragas, né? Fitófagas. Mas eu vou aproveitar, inclusive, esse link que a gente está fazendo, vou passar da cultura da soja para a cultura do milho. Para chegar lá na cigarrinha. Tá, essa aí a gente se comunica bem, né? Entre entomologia e fitopatologia. Precisa, porque precisamos. Não tem, né? Qual que é a sua visão sobre os enfesamentos? Vamos colocar de 2015 para cá, que aumentou, né? Foi. Não é nova a doença, não. Salvo engano, desde a década de 70 já tem relatos, mas agora é que a gente começa, né, a falar mais e querer entender. O que você tem para contar pra gente? Boa pergunta. A gente fala muito... às vezes a gente tenta buscar nos artigos, ou conversar com o pessoal que trabalha com os fitoplasmas e os micoplasmas, porque eles não são vírus, eles não são bactérias, eles estão ali. No meio de tudo. E são estruturas extremamente simples, mas altamente eficazes na sua adaptação de se movimentar no sistema vascular, devido justamente ao seu tamanho minúsculo, né? Uhum. E aí a gente pergunta, quem chegou primeiro, a cigarrinha ou o espiroplasma, o fitoplasma, ou o vírus, né? É a pergunta que se faz assim. E quem será que chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Boa pergunta. Na cultura, né? Porque, agora, houve uma relação ali de adaptação, né? Entre vamos dizer, uma simbiose entre eles. Sim. Né? Uma simbiose eu acredito que essa simbiose aí talvez... Aí quando a gente fala de melhoramento, a gente volta na genética de novo, né? Sim. Por isso que eu fui tentar Foi pra genética também, tudo isso aí. Entender um pouco disso. Assim, quando a gente olha para a parte de seleção de materiais, né? Uhum. Na região onde a coisa estourou, que foi que... a região ali de Goiás. Eu até semana passada eu tava num encontro e eu tava do lado da professora Jurema. Uhum. Jurema, depois nós vamos te marcar, que você contou essa história pra mim na viagem. Ela falou que da palestra dela, ela falou assim, gente, tem uns 20 mil pamonharia no Goiás. Como é que nós vamos fazer sanitário de milho? Não tem como. Não tem. Eu falei assim, ó, em Minas, que ainda por cima, além das pamonharias, nós temos os lotes, todo mundo no quintal de cá tem uns 3 pés de milho pra poder fazer aquele milho cozido. Todo dia de noite. E não tem como. Não tem como. E aí, então assim, nós temos 1 milhão de pamonharia e nós vamos continuar comendo pamonha o ano inteiro, que nós não vamos mudar. Não vamos mudar. Nós não vamos mudar. E aí o que acontece? É uma questão, né? Eu falo que aqui foi o epicentro do negócio. A gente tem uma região com uma diversidade de plantio praticamente o ano todo. Sim. Milho, silagem. Não tem mais primeira safra, segunda safra. Quando você coloca milho silagem no meio, é o ano todo. É o ano inteiro. Não tem o que fazer. Temos produção de semente aqui muito intensificada. Sim. E aí nós fazemos plantios em áreas com irrigação aí disponível. Sim. A cultura é uma cultura que demanda de graugia, que a região aqui, graugia, atende praticamente o ano inteiro muito bem. Pronto. Então, a gente realmente tem um pool e uma demanda alimentar numa cultura que a gente faz parte do dia a dia sobre várias formas, né? Sim. A gente falou de vazio sanitário, chegou-se a discutir muito, né, sobre vazio sanitário no milho, mas é isso, como é que faz? Não adianta. Como é que você chega lá pro tio lá, que planta lá no quintal de cá 3 pés de milho e fala, nós vamos ter que cortar. Não vai. Então, é um desafio. E nesse desafio, como é que você vê essa interação fitopatologistas e entomologistas? Ela é fundamental. A gente tem que... juntos entendermos essa relação simbiótica, a gente já compreende uma parte dela, né? E dentro dessa parte simbiótica, entender o seguinte, dentro das ferramentas de manejo, tá bom? Vamos começar com a primeira, que é uma delas, que é a genética, tá bom? Hoje, nós conseguimos fazer um processo de seleção de materiais com melhor tolerância, alguns programas de melhoramento, quando a gente conversa com alguns colegas melhoristas, falam que existe uma boa fonte de resistência, mas essa fonte de resistência está relacionada com linhagens que têm característica mais tropical. E aí, quando você vem para uma safrinha, que é um clima mais temperado, mais ameno, então tem uma transferência
ela está acontecendo, tanto que o drive de híbrido, né, mudou. Mudou muito. Nós E tínhamos- rápido, né? Precisou mudar rápido. Precisou. Então, foi uma série de fatores. Outra coisa, na nossa região se plantava basicamente um híbrido que ele era o líder de mercado. Então, nós temos o quê? Uma pressão Muito de grande. genética. Era, né, a gente foi restringindo por conta de um material altamente produtivo, com alta qualidade. Isso também, e ao mesmo tempo, foi certeza. extremamente sensível ao complexo de enfesamento e a cigarrinha ali fazendo Sim. processo. A cultura no milho, ela era uma cultura direcionada a partir de controle de inseticida, muito voltada para a parte de lagarta, né? E ali o TS para primeiro dar um tapa bom na parte de percevejo, sugador, mas isso. aquela questão de sugadores foliares, pulgão, que Sim. até hoje, mas o negócio de cigarrinha meio que agora baixou, agora pulgão voltou. Exato, porque simplesmente por uma... Eu não posso falar que é negligência, acho que negligência é uma palavra muito forte, mas é quando a gente foca num problema, a gente esquece dos outros. Mas é a tal da peneira, nós tampa de um lado, a ideia do outro. Exato. Hoje Normal. uma pessoa me falou algo que a gente pensa muito na foto e não no filme, né? É. E é isso, gente. A gente tem que olhar o todo. O que tá acontecendo, né? E pulgão tá um problemaço. Todo mundo fala, o que eu faço com um pulgão? Se manejar no momento correto, você consegue bons resultados. Mas é que a gente esquece dele, Isso. né? E é isso. Então, assim, apesar, são dinâmicas que a gente vai aprendendo, vamos acertando. Sim. Por exemplo, trips hoje em soja, né? Não. Trips em soja. Aí até semana passada a gente estava numa reunião e um colega apresentou lá uma planta no campo lá que ele recebeu a amostra. Uhum. Ele encontrou a Tobacco Mosaic Virus numa área que tinha uma alta Olha infestação só. de trips. Então, assim, e aí? O que tá Então, acontecendo? O que está acontecendo? Porque Sim. trips, até o momento, é um assunto um pouco delicado na fitopatologia quando a gente fala do De trips como transmissão. vetor de virose. Quais viroses, quais detecção, porque detectar, diagnosticar é uma ciência complexa É. e Exatamente. demanda muito tempo, muita dedicação e muito amor. É muito minucioso, né? Muito minucioso. Exige uma ciência por trás muito grande. E às vezes é difícil a gente quantificar ou apresentar, às vezes, no mercado, a ciência que vai por trás. Então, Com certeza. a gente, igual, por exemplo, na parte de próprio complexo de enfesamento, né? Igual você falou, né? Houve um relato que você tem... Porque, na verdade, a gente foi passando, nós vamos passando por gerações na ciência. Sim. As gerações antigas tiveram uma base, eles saíram do zero, né? Tiveram Eles que não desenvolver tinham o Google. negócio tudo. É, exatamente. Não tinha Google para perguntar, doutor Google, o que é isso? Eles tiveram que ser o Google que Coloca nós a temos foto hoje. lá, identifica, provavelmente é tal virose. Parece que é. Então, eles fizeram o nosso Google. Então, para que isso acontecesse, foram definidos métodos, né? A gente fala Perfeito. na fitopatologia postulado de Koch, aí entrou a engenharia genética com a parte de análise molecular, primers. Só que, por exemplo, vamos falar assim, dentro da parte de fitopatologia, quando a gente fala, por exemplo, inclusive de diagnóstico de algumas de patógenos endofíticos, igual o fitoplasma, espiroplasma, por exemplo, a gente ainda tem muitos ajustes de primers, dependendo. Tem essa questão de, por exemplo, você está falando da parte da bemísia, né? A gente, recentemente, estava discutindo com os colegas da fitopatologia sobre complexo excitamento cercóspora numa reunião. Eu falei, gente, e aí? Alguém está estudando as espécies? Alguém está estudando? Aí um colega apresentou um paper lá, falou, Fernanda, aqui, ó. Um paper até da Embrapa, super bacana. Falou, aqui, ó, o pessoal já tá vendo que tem espécie interrogação, que não tem primer. Então assim, talvez lá atrás, uma questão de, né, a limitação tecnológica de 70 anos atrás era enorme. Então, chegaram para lá, crescimento foliar de cercose. A gente considerou praticamente cercose para Kikuchi. Talvez está sendo questionado, mas talvez lá no passado nunca teve essa Kikuchi. Talvez nós tínhamos outras cercósporas, mas a gente não tem um isolado lá de trás para conseguir fazer essa... Eu vi muito essa discussão na anomalia, né? Complexo, não é complexo, é temperatura, enfim, toda a discussão. É isso, né? Quando a gente olha para 30, 40, 60 anos atrás, a limitação tecnológica era uma. Se a gente olhar em perspectiva, daqui 40 anos, eu tenho quase certeza que os pesquisadores vão estar sofrendo, né? Como a gente está, serão outras coisas. Outros desafios. Exatamente. Agora, a diferença, à medida que a tecnologia e a interatividade... Eu acho que a nossa geração, nós temos uma responsabilidade pela interatividade de
nas informações. Comunicação. Então, a comunicação. Igual a gente está fazendo, estamos trocando ideias, você tem seu conhecimento, aqui eu tenho meu conhecimento, um colega tem outro conhecimento. Isso. A gente vai unir os conhecimentos. A gente olha as gerações, até por conta de questão de acessibilidade, até meios de comunicação, que na época a gente não tinha internet. Imagina, um podcast. Um podcast. Então, imagina, tudo que o cara conseguia de informação estava num livro, que leva, vamos dizer, escrever um livro. Quantos anos para publicar um livro? Ou seja, uma informação, às vezes o cara ficava 10 anos preparando o livro para publicar. 10 anos. Já mudou tudo. Mudou. Então, hoje a gente vê em muito menos tempo, né? Quando a gente fala de praga, doença, você pensa 7 gerações para o estabelecimento de um gene mutante dentro de uma geração. 7 gerações de uma praga, dependendo da praga, acontece em menos de um ano. E aí? Demora 10 anos para escrever o livro. Exato. Né? Então, eu acho que a nossa geração ela tem uma função de contribuir em desenvolvimento da competência da interatividade. Aí, por isso que eu falo que a interatividade de áreas, elas têm que ser cada vez mais próximas, porque nós não conseguimos explicar cada área, né, de especialização, não consegue explicar o todo. Mas o conhecimento dessa parte, que é uma especialidade dessa área, o conhecimento dessa parte, mais essa, quebra-cabeça, a gente consegue formar um quebra-cabeça com certeza mais bonitinho, mais acertadinho. E até eu vejo muito essa necessidade, não só dentro da pesquisa, mas principalmente pensando em levar para quem realmente utiliza essa informação, que é o produtor. Como é que ele vai resolver o problema dele? Muitas vezes a resolução do problema não está no inseticida que ele vai usar ou no fungicida. Está no entendimento do complexo e o manejo que ele vai fazer, não somente naquela cultura, mas eu tenho falado muito de manejo de pragas em sistemas tropicais. Além de ter a interação toda de um monte de planta o ano todo, você tem um clima que é totalmente favorável para tudo, né? Ou para quase tudo. Então é isso, levar essa informação de uma forma mais palatável para quem precisa. Concordo 100%. Levar numa comunicação mais direcionada, né? Mais assertiva, né? Assim, as ferramentas, todas elas têm uma importância crucial. Claro. E muitas vezes eu falo assim que muitas das mitigações, e aí tem que ser realmente, eu falo assim, tem que ser aquela paulada na cabeça, nasce a partir de das ferramentas que têm essa funcionalidade. Sim. Aí depois a gente passa a trabalhar dentro do sistema, associando as outras ferramentas e trabalhando conjuntura. Tanto que hoje, por exemplo, o controle de... Né, eu não sou especialista, mas a gente vê a entrada dos biológicos junto com você fazer isso, né, de maneira associada, a escolha de um material com nível de tolerância melhor, né, a qualidade, aí você olha para a qualidade também de dar condição para aquela planta, porque quando você entra com fungos capazes de atuar no sistema vascular, principalmente fusariose, que a gente fala muito fusariose e milho, aí você entra com manejo com fungicida no cedo, que aí me ajuda a aumentar ou a reduzir a possibilidade dos entupimentos dos vasos. Perfeito. E aí você vai, eu falo consegue deixar tudo mais favorável para que aquela planta se desenvolva da melhor forma possível. E atinja o nosso objetivo. Com todas as ferramentas disponíveis. Exato. Né? Eu falo muito sobre... Bom, todo mundo já viu aquela casinha do MIP, né? Aquilo é tão batido e tão já... Tem 40, 50 anos... Mas pra mim não tem nada que faça mais sentido. Porque assim, gente, o que eu quero fazer? Eu quero produzir. O que eu preciso pra produzir? Não é simplesmente entender da praga e do produto que eu vou usar, mas são todas as estratégias que estão relacionadas, né? Desde um monitoramento, da escolha de uma variedade que seja mais adaptada. E pra doença é a mesma coisa. Então você tem toda a construção de uma base, de um alicerce, depois os pilares de sustentação para no final das contas ter a produtividade mais adequada possível, né? A maior produtividade possível. Então, é muito importante trazer essa necessidade da integração das ferramentas. E aí, já fazendo um outro link, quando a gente fala, né, de todas essas mudanças, e ferrugem entrou, e as manchas e tudo mais, nós também estamos vendo uma evolução nas ferramentas para manejo, né? Ou para controle, mais especificamente. Muito dependente de químicos há poucos anos. Fungicidas biológicos, 5 anos atrás, eram totalmente, assim, quase que inaceitáveis para muitos, né? E hoje a gente já vê uma aceitabilidade muito maior, resultados mais interessantes. E aqui também não estou defendendo um ou outro, né? Mas o que você vê sobre essas inovações dentro das ferramentas de manejo de doença?
Eu falo que elas são essenciais até para a manutenção das outras ferramentas. Para a gente manter a viabilidade, né, vamos dizer, para a manutenção do químico biológico, ele é fundamental. Para que o biológico também ele participe do processo, se eu tiver uma situação de, vamos dizer, dentro do ambiente de uma mudança drástica, e aí eu preciso, por exemplo, pegar aí, né, muita chuva, 20 dias de chuva direta, aí eu preciso dar uma mitigada direcionada, aí o químico vai ser responde melhor. E aí se a gente trazer as novas tecnologias, né, bacinosteroide, coronatina, ou seja, produtos inibidores de estresse, seja pela falta ou pelo excesso de água. Aí eu tô dando para a planta a condição dela respirar, o sistema radicular dela dar condição para que ela realmente mantenha essa sustentação. Aí eu vou trabalhar, um exemplo, vou pegar aí, né, os RNAs da vida, que é uma coisa nova. Na área de entomologia, vocês estão bem mais avançados que nós, em termos de lançamento, né? Sim. De produto. Nós temos hoje, eu falo que a linha, né, de proteínas, arpinas, os elicitores, os metabólitos. É uma onda. Eu falo que para nós a pesquisa ela é até revigorante. Sim, aquela coisa boa de realmente ter uma novidade para trabalhar e entender. E né? Efetividade. Sim. Tem muita efetividade. Temos muita coisa para pesquisar, muita coisa para ajustar. Sim. Então, nós já alguns ajustes mais grosseiros, por exemplo, na parte de ativo biológico, a gente está vendo que aplicações mais no cedo, na fase vegetativa, são mais responsivas por causa dos mecanismos que tem relação com formar biofilme, então gerar essa proteção, ou com a própria antibiose. Justamente, nem assim, só a ação que o biológico tem aí, tanto para doenças quanto para pragas, sobre o alvo. Mas tudo que ele proporciona para a planta. Perfeito. Então, né, os produtos hoje, quando a gente fala cana-de-açúcar, né? 40 anos atrás, cana-de-açúcar era talvez a única cultura que realmente usava biológicos de forma efetiva. O quê? Metarrhizium. Produzido no arroz, lavado lá, campo, fazendo aquela meleca toda para conseguir aplicar quando conseguia. Hoje você pega um produto que tem metabólito de metarrhizium, que é muito mais eficiente do que o próprio metarrhizium, né? O que em conjunto funciona muito melhor. Então, é uma evolução fantástica. Sem falar de todas essas outras coisas que você citou, que estão vindo aí pro mercado também, né? Então, é revigorante mesmo. Revigorante. Né? Eu falo que a gente tá passando por uma nova fase. Eu falo que teve a Revolução Química. Eu falo que a gente está passando por várias revoluções, né? Dentro da tecnologia. A revolução biológica, nós estamos fazendo a revolução da inteligência artificial na nossa rotina, né? Na rotina como todo. Total. Então, são revoluções simultâneas. E muito rápidas. E muito rápida. Por isso que a comunicação, essa interação, ela é fundamental para a gente poder conseguir acompanhar o processo. Sim. Né? Com certeza. E assim, essa rapidez das revoluções e evoluções, né? E evolução. São as duas coisas. Quando a gente olha para as revoluções agrícolas, por exemplo, a primeira lá, século XVIII. Segunda, década de 80. Então, um buraco entre uma e outra. A terceira, década de 70, 20 anos. A quarta já começou 10 depois. Eu já nem sei mais em que revolução que nós estamos, porque você dormiu, acordou, tem uma coisa nova. Tem uma coisa nova. Né? Então, E a gente, como pesquisador, a gente tem que se manter sempre atualizado. Então, e não é fácil. Não é fácil. Gente, dormir pra quê? Dormir pra quê? Entendeu? O que você faz à meia-noite às 6? Além dos meninos que choram, dos bebês, quando é possível a gente lê artigo. Precisa. E sabe que uma coisa, até tava comentando com um colega esses dias... que ir pro campo, tá? É importante. Não, tem que estar. Não dá. Tá? Não dá pra não estar no campo. Não dá. Só ler artigo não funciona também. Não. Como diz lá em alemão, nein. Eu tava comentando, você falou da inteligência artificial, né? A gente fala, chat GPT. Eu me sinto meio impostora, sabe? Quando eu utilizo. Porque eu fico assim, gente, não, tô perdendo a minha capacidade de... Qualquer coisa que eu vá fazer, eu falo, não. Então, eu fiquei muito tempo meio, sabe, reticente em utilizar chat GPT, enfim, inteligência artificial. Mas aí, quando você entende como é que funciona mesmo e como é que ela pode te ajudar, o negócio muda. E eu tenho utilizado muito porque você lê um artigo.
Certo. Aí você vai ler 5 artigos do mesmo tema, 5, 10 artigos. Pra você lembrar todos os pontos e conseguir correlacionar e tal, pô, você tem que ficar anotando lá, fazendo um Mil monte de anotações. coisa. Sobe tudo lá na plataforma e pede pro ChatGPT te ajudar a fazer a interação entre esses artigos. A resposta que ele te dá abre a sua mente de uma tal forma, né, que você consegue chegar no campo, por exemplo, e fazer as associações com base nas pesquisas em diferentes locais que os colegas fizeram. É surreal Né? isso, Então né? é surreal. Então é isso que eu falo. O avanço, ele é... A escala dele é algoritmo. Agora a gente consegue gerar um escalonamento algoritmo. Muito rápido. Muito rápido, justo com o uso da inteligência artificial. Por justamente o quê? Ela ajuda a promover a interatividade. Você, por exemplo, o tempo hoje, né? O tempo que a gente investe... O tempo hoje é muito precioso. Então, você investe um tempo lendo 1, 2, 3 artigos, assim, poxa, mas o quanto de diversidade que nós temos no país, no nosso continente Brasil, como sistema de produção. Nossa. E aí, como é que você consegue acompanhar tudo isso? Aí você tem que acessar os artigos, se você ficar lendo um por um e falar assim, cara, você falou, anotar para correlacionar. Não, usa inteligência. Aí, daquela informação, a gente evolui para uma etapa que talvez a gente levaria aí 10 anos para poder... não, a gente consegue fazer isso em um prazo muito mais curto. E até desenvolver novas linhas de pesquisa. Perfeito. Mais, vamos dizer, mais profundas. Né? Com certeza. Que é justamente fazer esse trabalho de interatividade. Porque a gente à medida que a gente trabalha com essas tecnologias, que elas trabalham muitas... Igual, por exemplo, uma vez eu perguntei tem um professor Velini. Um abraço pra você, professor Velini. Lá de Botucatu. Fantástico, né? Fantástico. Nossa. Um dia eu falei assim, professor, ele tem uns equipamentos lá que ele consegue analisar os ativos, os metabólitos, né? Eu falei, professor, uma vez você chegou a analisar quantos metabólitos um produto biológico sintetiza? Eu falei assim, Fernanda, uma vez ele fez uma análise, deu 15 mil. Meu Deus. Então, como é que você analisa? Então, nós precisamos da inteligência artificial dentro da agricultura, para nós, e principalmente a agricultura, que são tantos fatores que influenciam, para a gente mitigar, inclusive, os desafios que nós temos devido às alterações ambientais. Porque a gente está sendo pego a calça curta todos os anos. Todos os anos. Você se prepara para uma coisa, de repente, não, esse ano vai chover. E aí não chove. Esse ano não vai chover. E aí choveu. A gente tava falando, fevereiro desse ano foi... Quanto choveu? Quase nada. Foi um caos na terra aqui pra gente. Pois é, e eu tava em Sapezal um mês atrás. E o pessoal falou, não, o milho lá tá assim, espetacular. Choveu 4 vezes mais do que o mesmo período do ano passado. Aí. O pessoal teve até medo, assim, vai atrapalhar a colheita. Então, assim, da soja, né? Então, é o que você falou, a gente tá sendo pegos de calça curta e a gente consegue se preparar melhor para esses E esse acho que é o ponto. Nós, seres humanos, a gente foi treinado a querer controlar tudo. E a natureza é incontrolável. Mas, se eu tiver ferramenta que possa me ajudar a compreender um pouco melhor a natureza e me prevenir em função dessas variações que nós temos devido à característica da natureza, a gente consegue ter decisões mais assertivas. Com certeza. E aí, vamos pegar hoje na ponta lá do lápis, né? Que quando a gente mexe com produção, a gente fala assim, igual, por exemplo, né, a gente tem a estação lá e o Breno e eu ficamos olhando, cara, nós não vamos fazer milho safrinha esse ano, por quê? Ficou tarde, a gente esperava, historicamente, março aqui já começa a secar. Sim. Abril não cai quase nada. Se nós tivéssemos um modelo, uma interatividade, uma inteligência artificial que já nos falasse, olha, vocês têm 50%, 30% de chance de conseguir fazer um plantio e ainda conseguir tirar. E a inteligência artificial ela vai entrar muito disso, nos ajudar a prever, a prever melhor, a tomar decisões melhores, mais assertivas, errar menos. A gente ainda erra muito. Teve uma vez, muito tempo atrás, eu trabalhava na Singenta, eu lembro de um dado que isso me marcou. Uma grande executiva da empresa, ela fez um artigo, um artigo de business, falando que na agricultura
Nós até hoje conseguimos solucionar apenas 3% dos problemas, dos desafios que nós temos na agricultura. 3%? 3%. Nós temos 97% ainda de desafios. E aí eu falei, puxa vida, né? E a agricultura é uma das práticas mais antigas do ser humano. Sim, 12 mil anos. E então, olha como nós somos, assim, né? Desculpa a palavra, nós somos muito prepotentes. Totalmente, não, somos. Né? A gente acha que tem tudo nas mãos e, na verdade, tá tudo escorrendo pelo meio dos dedos. Então, sim, é muito importante a gente trazer a inteligência artificial para nos ajudar a errar menos nas nossas decisões, porque na ponta, no dia a dia, é uma conta pesada. Quando a gente toma uma decisão de fazer, poxa, eu vou investir 1 hectare de soja, quanto que eu estou investindo? Tantos R$1.000. Quanto é que isso vai me dar um retorno? Quanto que eu vou conseguir realmente de rentabilizar isso, né? E aí você entra no país que a sua macroeconomia está totalmente embasada na agricultura e nas consequências que a agricultura, a agropecuária promove. É muito complexo. É muito complexo. Isso aqui, a gente está falando aqui de fitopatologia, entomologia, clima. E aí, quando a gente coloca política, economia, né? Aí vira uma salada que, olha, vou te falar, é difícil. É difícil. Aí, dá uns dias, né? Isso aí causa até divórcio. E olha, e é mesmo, tem que tomar cuidado porque o negócio é feio. É feio. Ô, Fer, olha, nós falamos já bastante, viu? Mesmo? Nossa senhora, gente. E eu gosto muito desses bate-papos, assim. Então não tem que fazer mais podcast, gente. Não, tem que fazer podcast. Vou deixar aqui já até o convite. Fernanda é uma boa pessoa pra fazer isso. Podcast ao vivo, com mais interação com o público. E o pessoal vai mandando as perguntas e a gente fica aqui, ó, 5 horas. O Gustavo gravando a gente ali, ó. Aí, ó. Só batendo papo. Top aqui, viu? Pensa um espaço top. Ô, povo de Uberlândia. Olha lá. Faz favor. Uberlândia região, viu? Uberlândia região, isso aí. Uberlândia região, ó. Só vem. Estúdio sonora. Muito top. E agora eu quero te fazer uma pergunta, que todo final de episódio, a partindo pro final do nosso episódio, eu sempre faço, né? A gente não focou num tema específico, falamos de várias coisas dentro das nossas áreas de atuação, mas eu sempre brinco nossa, vejo ali, sei lá, uma aplicação com vento a 30 quilômetros e umidade, sem umidade, temperatura, tudo desregulado. Ele fala, nossa, muito bom. Nota 2. Nota 2. Nota 2, né? Pra não falar que tá ruim. Pra quem é a sua nota 2 no mundo da fitopatologia ou no mundo da agricultura? A nota 2, ela vai pra quem não vê o amor que nós... pessoas, técnicos, estamos relacionados com qualquer função voltada para a produção de alimentos e não consegue ver a nossa dedicação e o nosso amor por isso. Perfeito. A gente doa muito. As nossas famílias doam também, porque a gente tem uma rotina muito intensa. Muito intensa. A gente não tem... Eu falo que Natal, Carnaval, isso não nos pertence. Então, eu falo decisão de vida, viu, gente? Vai mexer com a agricultura. É uma decisão de vida que é importante entender que a dinâmica, ela é... Então, eu diria, minha nota 2 é para essas pessoas que não buscam compreender. Porque se buscar compreender... Vai compreender. Com certeza, com certeza. Tá. Concordo com a sua nota 2. É muito triste pra gente, né? Receber certos tipos de críticas de pessoas que não querem abrir os olhos, né? A nota 2 é para as pessoas que não dão oportunidade para conhecer mais sobre o nosso setor. Sobre o nosso setor. Perfeito, perfeito. Nota 2 para vocês. Mas nunca é tarde. Então, você que tá aí... E assim, eu falo, eu sou uma pessoa... Eu amo fazer o podcast, né? Vai para 3 anos já. Não ganho R$1 com podcast. Na verdade, a gente só coloca dinheiro. Mas é pelo amor em compartilhar um pouquinho do que eu sei. De trazer pessoas como você que gostam do que fazem. E que doam realmente o seu tempo para contribuir com o crescimento da população, da humanidade, de todo mundo, né? E aí, mesmo sendo que um pedacinho de muita coisa e pequeno, tem
sempre tem pessoas que vêm criticar, né? Que vêm apontar o dedo. Então, pra você que é esse tipo de pessoa, gente, tá todo mundo disposto a compartilhar. Isso. É isso. É isso. Né? Acho que não tem Não, é muita isso definição. mesmo. A gente é Perfeito. muito aberto a trocar ideia. A gente quer aprender. Isso é muito legal no nosso setor. Todo mundo é comprometido. A gente acompanha alguns Instagrams dos colegas aí que tem muita visibilidade. Os meus do Primos Agro, né? Gente, é fato. A família sofre. Porque quando tem reunião de almoço, se tem mais de um agrônomo, acabou o Dá almoço. briga. O assunto é só agricultura. É só soja, milho, algodão, feijão, tomate, café, não sei o quê. É muito engraçado. É muito engraçado, entendeu, gente? Mas é amor, realmente. É amor. É uma coisa que... Isso, o setor é forte, porque todas as pessoas se dedicam e muito. Por isso que a gente supera e a gente referência. E nós somos muito respeitados. E o pessoal vem para aprender com a gente. E nós temos muito que ensinar. E a gente tem uma oportunidade agora de exportar ativo biológico para o mundo inteiro, porque nós temos aqui qualidade biológica como ninguém no mundo. A agricultura tropical, né? A tropical. Então, assim, me desculpem, mas não sei se eu posso, mas depois faz um pi, porque nós somos foda, velho. Entendeu? Não vou fazer, não. Pode falar, que pode falar, porque é isso aí mesmo. Eu concordo. E até pra quem não assistiu o episódio passado, a gente falou muito sobre o complexo de vira-latas. Que a gente tem, né? Pô, gente, a gente tem tudo aqui. A gente pode desenvolver as melhores tecnologias. Vamos acabar com esse complexo de vira-latas. Exato. Não é? É uma que agrega valor. Com certeza. Cobrar por isso. isso monetarizar, galera. É isso aí. Tem que... seria a hipocrisia da nossa parte dizer que a gente não quer ganhar dinheiro. Não, de jeito nenhum. É pelo contrário, né? Então... Nós temos essa missão, inclusive, transformar a pesquisa, ela gera um valor financeiro absurdo para o sistema. Perfeito. Precisamos monetarizar isso muito mais. Nós precisamos realmente... O nível de conhecimento de informação hoje... Ela tem que ser... Tem que ser traduzido, né? Tem que ser traduzida em dinheiro. É isso aí, Business tem que ser business, galera. Com certeza. Estamos em linha com os pensamentos. Fechou, Gabi. Fer, muito obrigada por ter doado o seu tempo para o podcast. Foi muito legal ter essa conversa, esse bate-papo super descontraído. Até comentei, né? Antes, olha, tem aqui alguns pontos para ter um norte, mas acabou que aos pontos até ficaram aqui alguns pra gente marcar outro podcast. Fechou. A estratégia já. Fechou. Bora. Tá super convidada. Obrigada. E fica à vontade pra se despedir do pessoal, deixar seus contatos, enfim. Ó, pessoal, né, segue a gente aí, né, Fernanda Giuliatti, tem o Instagram da empresa lá da Giuliagro, a gente mostra lá a rotina do dia a dia, né, Gabi, todo mundo tá lá, e a ideia é realmente a gente compartilhar a pesquisa. Meu pai fala uma coisa assim, tem muitas coisas marcantes, né, ele como um pesquisador que eu tenho maior de admiração, pra mim ele é meu ídolo. Sim. E ele fala assim, olha, pesquisa é 90% transpiração, né? E é muito isso, é muito suor, é muito esforço, é muita dedicação. E aí lá mostra, né? Então, às vezes, você vê uma foto de um Big Dolos da vida, pra chegar naquele patamar, entender, ir lá, arrancar o trem, caçar lá no fundo, carafunchar, aquilo ali, meu, é um puta de um trabalho. Enorme. Então, isso é bom, porque quando a gente vê uma foto daquela, uma qualidade de informação daquela, muita gente fala assim, poxa, mas o que é esse negócio na minha lavoura? O que tá acontecendo aqui? Né? Você tá ali explicando e mostrando, né? Exatamente. Então, essa rotina da estação é para isso, ajudar a gente realmente evoluir, né? No nível de conhecimento, que parte de um conhecimento básico, aí eu falo que as nossas gerações antigas são fundamentais, porque o básico, eles construíram isso pra gente. Do zero. E agora a nossa parte é fazer essa construção virar realmente uma estrutura bem feita. E depois as gerações futuras vão descobrindo se vai... mantendo e acrescentando cada vez mais. Exato. Aí se vai, né, pra metaverso, vai que, né? Vai que. A gente vai ver a base de fotossíntese, quem sabe? Nunca se sabe. Então tá bom. Bom demais. A gente acompanha nos próximos capítulos, né, galera? Veremos o que vai acontecer. Bom demais. Obrigada mais uma vez. Vocês têm aqui na descrição do episódio as páginas da empresa, da Fernanda, contato. Vocês também me encontram aqui no Me Pindia Podcast, nas minhas redes sociais, Gabriela Vieira. E muito obrigada para quem nos acompanhou até o final do episódio. Deixem seus comentários, as sugestões. Eu queria ouvir sobre tal assunto, queria tal convidado. Pode trazer aqui que eu vou fazer o possível para
conseguir atender as demandas, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Até mais, obrigado. Você ouviu o MIP em Dia, com Gabriela Vieira.